Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Nós fizemos a exposição de Lucas, não chegamos a concluí-la, mas vamos começar a falar sobre o livro de Isaías. E o pastor Hernandes vai fazer a exposição do livro de Eclesiastes. Hoje, eu não vou começar o livro de Isaías, porque eu quero falar para vocês aqui, e essa aula ficará gravada também, sobre o tema desse ano na igreja. O tema desse ano está lá. Por favor, abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Eu quero fazer nesta manhã a exposição do capítulo 4 de Efésios, ou pelo menos parte de 1 até o verso 16. Mas o versículo 15 é o versículo chave para nós esse ano. Estamos focados no treinamento, no discipulado, na visitação, no cuidado pastoral. E o foco esse ano é que a gente cresça, que a gente amadureça. Tá certo? Ou então apodrece e cai logo. Mas esse não é o propósito bíblico. O propósito bíblico é que nós cresçamos em tudo. Vamos ler aí Efésios 4:15, o que diz? O que diz aí? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, cresçamos em tudo. Tudo. Existe uma palavra na Bíblia, a palavra maturidade. E o propósito do ensino da palavra de Deus, o propósito da palavra de Deus, é que nós sejamos crentes maduros. A palavra maduros, teleios no grego, significa perfeito. Não no sentido de perfeição, sem defeito. Se você pegar o texto lá de 2 Timóteo, capítulo 3, você vai descobrir o significado da palavra, teleios, maduro. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Vamos ler juntos? 2 Timóteo 3, 16 e 17, o que é que diz? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente o quê? Habilitado. Então a Bíblia nos foi dada por Deus para trabalhar com dois propósitos. Veja aí, a fim de, significa o propósito para o qual a Bíblia nos foi dada, para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito, ou seja, maduro. E também maduro no sentido da sua capacidade de realizar toda a obra. É isso que está aí? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente o quê? Habilitado. Então, quanto mais a gente conhecer da palavra e ver da palavra, a palavra nos transforma e nós somos instrumentos para levar a maturidade para a vida de outras pessoas. Mas hoje nós vamos pegar aqui Efésios capítulo 4. Começa dizendo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor,
uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos parar por aqui? Esses 6 versículos falam da bênção da unidade da igreja. A unidade da igreja significa o vínculo que é criado espiritualmente pelo Espírito Santo entre nós. Então nós aqui somos o corpo de Cristo, organicamente falando. Então nós estamos ligados uns aos outros espiritualmente. Tá certo? Berkhoff diz o seguinte: a igreja é simplesmente a comunidade dos santos, isto é, a comunidade dos que creem e são santificados em Cristo e que estão ligados a Ele, sendo Ele o que é a sua cabeça. Então Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Nós todos formamos o corpo de Cristo. Vocês entenderam ou não? Pronto. O que é que Paulo está pedindo aqui nesses 6 primeiros versículos? O que ele está pedindo está aí no versículo 3. O que ele diz aí? Esforçando-vos diligentemente por o quê? Preservar a unidade do Espírito no vínculo o quê? Então é o seguinte, eu e você temos que nos esforçar para que essa unidade não seja o quê? Rompida. Em outras palavras, você não está aqui na igreja para fazer confusão, para criar desarmonia, para criar partido. Tá certo? A Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. Mas tem crente que gosta de confusão, tem ou não tem? Você mesmo é um. Nós não podemos criar a unidade do Espírito. Essa relação espiritual que nós temos uns com os outros, essa relação espiritual, ela é criada pelo Espírito Santo. Tá certo? Por isso que chama a comunhão dos santos. A comunhão dos santos. Essa comunhão, ela é universal. Ou seja, nós estamos ligados a todos os crentes de todas as tribos, línguas e nações. Nós formamos um corpo universal. Essa união, ela é uma união santa, porque nós somos separados do mundo, tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos comunhão uns com os outros e Cristo. A nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e uns com os outros. Essa comunhão é uma comunhão santa. Por isso que existe uma doutrina que você vai estudar chamada comunhão dos santos. Santo não é perfeito. Agora veja o que Paulo vai colocar aqui. Ele fala da unidade da igreja. E a base dessa unidade é o quê? Ele vai dizer aí, há somente um corpo. Preste atenção. Nós estamos divididos hoje em denominações, não é isso? Tem batista, assembleano. Mas, do ponto de vista espiritual, nós estamos ligados uns aos outros. Há um só rebanho e um só pastor. João capítulo 10. A gente fica brigando uns com os outros, não é isso? A gente devia ser mais unido. Porque se você não gosta daquele crente que dá uns aleluia, uns amém, você vai passar a eternidade com ele. E acho que Deus é sábio, né? Acho que aquele crente que você não gosta aqui vai morar com você
Vocês vão dormir no mesmo beliche, lá no céu. Porque a gente não seleciona irmão, seleciona? Irmão nasce. Tá certo? Então, Paulo vai dizer, gente, vocês podem dividir, ter essa quantidade de denominação, tudo isso não é importante diante de Deus, porque há um só corpo, há somente um Espírito, o Espírito Santo que age aqui é o mesmo que age na Assembleia de Deus. É isso? Nós estamos batizados no mesmo Espírito, selados pelo mesmo Espírito. Há uma só esperança na vossa vocação, há um só Senhor, há uma só fé. A minha fé não é diferente da fé do batista, do pentecostal, do reformado. A fé salvadora é a mesma. Há um só batismo. Você é batizado uma vez só. A ordem de Jesus é batizar uma vez só. Tá certo? A gente não rebatiza, não. Só quando o batismo foi feito numa igreja que não é reconhecidamente evangélica. Agora, se for uma igreja evangélica, você não rebatiza. Assim os presbiterianos pensam, né? Porque nós somos mais crentes. Os batistas não. O batista adora mergulhar um presbiteriano. Tem prazer. Tem uns irmãos que mudam para os Estados Unidos, tem uma irmã lá de Portugal, esse o pastor lá é tão batista, que ele diz que eu só posso dar aula na escola dominical se eu for rebatizada. Eu falei, minha irmã, libera o perdão para esse pastor e mergulha, e vai dar aula. Eu quero saber disso. Mas todos os que estão recebidos aqui, que vêm da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, de uma igreja evangélica séria, a gente não rebatiza, porque o batismo é um só. A Santa Ceia não, você toma várias vezes. Há um só Deus e Pai, não é isso? Que age, um só Deus e Pai, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está o que? Em todos. Então aqui não tem primo, não tem sobrinho, todos nós somos irmãos. E todos nós temos o mesmo Pai. Amém? Agora, que coisa linda, estou olhando aqui para vocês, a diversidade. Primeiro de roupa, de cor, de cabelo, de peso, de estatura. Então, o corpo é assim, o corpo ele é o quê? Diverso. Existe a unidade, existe o que? A diversidade. É que essa palavra não pode usar muito hoje, né? Por isso que Paulo diz que para a gente preservar essa unidade que foi criada pelo Espírito Santo, veja aí no capítulo 4, ele diz que a gente tem que desenvolver 5 virtudes. Primeiro, humildade. Significa ter uma mente servil, oposto de orgulho. É você não se ver melhor do que o outro. Segundo, mansidão, gentileza, cortesia. Terceiro, longanimidade. Aguentar com paciência. Pessoas difíceis, pessoas provocantes. Essa palavra longanimidade aplica-se principalmente na Bíblia a Deus. Ele é longânimo para conosco. Então, se Deus é longânimo para conosco, você precisa ser longânimo também. Tá certo? E Deus, para nos amadurecer, para que a gente desenvolva os frutos, ou o fruto do Espírito Santo, coloca uns irmãos abençoados assim na nossa vida. Tá certo? Você não vai para o céu com quem você quer, você vai para o céu com quem Deus quer. Então você não seleciona, irmão. Tá certo? Outra coisa. Todos nós passamos por crise, não passamos? Então seja longânimo, porque hoje você está bem, mas amanhã você pode estar mal. Então vamos ter paciência.
Mas Paulo fala de humildade, mansidão, longanimidade, e ele usa um verbo aqui, suportar. Esse verbo é forte. Significa tolerância de conviver uns com os outros, apesar de todas as diferenças. Somos diferentes ou não somos? E às vezes eu pergunto para Deus, Senhor, mas só se converteu esse cara? E ele deve fazer a mesma pergunta para mim, né? Porque a gente, todos nós nos achamos melhores que os outros. A prova disso que eu chamei um irmão aqui de pecador. Ô, pecador, como vai dizer? O senhor também é. Eu falei, sim, meu irmão. Calma. Pecador arrependido. Você chama o cara de pecador, já quer sair na mão. Quando ele vai orar sozinho, ele diz, Senhor, perdoa meus pecados, chora. Agora, ele não quer que o outro o chame de pecador. Suportar. Suportar é a palavra. Por fim, humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros, amando uns aos outros. O vínculo que une tudo é o amor. Está aí. É isso? Até o versículo 6. Então, a partir daí, vamos para o versículo 7. Porque o versículo de 1 a 6, ele fala o que é a igreja. A igreja é um corpo que tem uma unidade, eu e você. Temos que nos esforçar para preservar a unidade desse corpo. Preservar. Aí, no capítulo 16, no versículo 7 até o versículo 16, ele vai falar sobre a bênção da diversidade. O que diz aí? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativos o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que dizer subiu, senão também o que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos ler juntos, do 13 até o versículo 16? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amém. Irmãos, após falar da unidade, Paulo vai falar da diversidade. E a diversidade da igreja é comparada a um corpo. O corpo possui vários membros diferentes e com funções variadas. Tá certo? Cada órgão do corpo tem uma função. Por exemplo, o dedinho é para coçar o ouvido. Assim? Cada órgão do corpo humano tem a sua função. E ele compara a igreja a esse organismo vivo, cujo cabeça é Cristo. Agora,
É interessante você observar no versículo 7. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Significa que todo crente que está no corpo possui a responsabilidade não somente de preservar a unidade, mas também desenvolver esse corpo a partir do desenvolvimento do seu dom, do seu ministério. Então, por exemplo, se nós temos aqui o ministério da música, aqueles irmãos que receberam de Deus o dom de cantar, tocar, tudo isso deve ser usado para a edificação, para o crescimento que dá da igreja. Se eu ensino, se você ensina, qualquer que seja, tem os dons da comunicação e tem os dons do serviço. Então, por exemplo, quando você chega aqui, quando entra com o carro, já tem um irmão lá, desenvolvendo o dom dele, né? Ele está no ministério de recepção, está lá. É importante, é tão importante o trabalho dele lá quanto eu pregando aqui. Porque se ele não fizer o trabalho direito lá, o cara já entra azedo, enfesado no culto. Então, nós trabalhamos como corpo, certo? E todos nós devemos trabalhar para que o corpo cresça. Não existe ninguém que esteja no corpo de Cristo que não tenha uma capacitação espiritual, um dom espiritual. Tem alguns que recebeu até mais de um, certo? Não é o meu caso, tem o do pastor Hernandes, né? Porque a gente tem pastor que canta, prega, ensina, tem vários dons. Agora veja no texto que esse dom nos foi concedido individualmente, segundo a proporção do dom de Cristo. O que significa isso? Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Vamos entender isso aqui. Doze, 3. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu o quê? A cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério dediquemos ao ministério, ou que ensina esmere-se no fazê-lo, ou que exorta faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O que é importante você entender é que Deus deu um dom para você, mas você não pode pensar que sem você o corpo não funciona. Não pense de si mesmo o quê? Além do que convém, mas pense com o quê? Moderação. Se eu não for tocar hoje, não tem culto. Tem crente que pensa assim, entendeu? E uns que dizem assim: sabia que tem crente quando fica com raiva do pastor não dá o dízimo? Não vou dar dízimo. Enquanto esse pastor estiver aqui, eu não vou dar dízimo. Mas tem crente que ele dá dízimo, ele acha que o dízimo dele, sem o dízimo dele, a igreja não funciona. Eu, pastor novo, tinha um presbítero lá na igreja que eu
Foi, pastor, é que o presbítero era rico, ele mandava na igreja. Ele disse, pastor, eu vou doar a pintura aqui da igreja, mas tem que ser dessa cor. Eu falei, não. Foi uma confusão. Tem crente que é assim, hein? Ao invés dele usar o dom para edificar, ele quer aparecer no corpo. Ele quer se achar mais do que o outro. Tem diferença para Deus o dízimo do rico e o dízimo do pobre? Tem. Então, essas divisões que existem no mundo, elas não podem existir dentro da igreja. Então, senta aqui o verdureiro da Ceasa com o reitor da universidade. Somos iguais. E a Bíblia diz que nós não devemos fazer acepção de pessoas. É pecado. Então, pense com moderação. Você recebeu os dons, tá certo? Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, abra lá, por favor, 1 Coríntios, capítulo 13, capítulo 12. A partir do versículo 12, ele fala, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a... Vamos ler juntos, versículo 13? Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber. Então nós fomos batizados num corpo, e bebemos do mesmo Espírito, é o Espírito que nos nutre espiritualmente. Aí ele vai dizer, da diversidade, ele diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o quê? Do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa o quê? De ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o quê? O olfato. O que ele está colocando aqui? É que nós somos diferentes e nós dependemos que um do outro. Eu não posso dizer, já pensou se o nariz disser para o ouvido, eu não preciso de você? Então, se você faz parte do corpo de Cristo, se você faz parte da igreja, dessa comunhão, é porque você é necessário. Tá certo? E, eu sou o rim. Muito bem, você tem uma função, né, doutor? O rim, o fígado, o cérebro. Ainda bem que o cérebro é Cristo, a cabeça, né? Que dá o comando para o corpo. Mas, na igreja, um crente não pode se achar melhor do que o outro, não. Você acha que tem isso na igreja? Você acha que tem crente metido que ele acha? Ele se acha. Ninguém acha, mas ele se acha. Tem pastor que diz, não, se eu sair aqui dessa igreja, a igreja fecha. É um tonto. Porque Deus diz, chama Josué e diz, Josué, olha, Moisés morreu. E assim como eu fui com Moisés, eu serei o quê? Não existe ninguém substituível na igreja. O único que é insubstituível é Cristo. Daqui uns 20 anos, 30 anos, 40 anos, depois que eu morrer, que eu não sei se eu vou morrer ou vou ser arrebatado, eu estou pensando que eu vou ser arrebatado. Eu sou santo demais. O que Arival vai virar aqui? Nome de sala. Não é assim? Nome de sala. Quando o cara é muito importante, ele vira nome de rua. Mas tem um povo que se acha. Irmãos, nós não somos nada diante da grandeza de Deus. Por isso que a gente tem que ser humilde. A humildade cabe em todo lugar.
Agora veja o que Paulo vai colocar. Vamos voltar lá para o texto, que o texto é muito rico, o texto de Efésios. E a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, quando ele foi assunto aos céus, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também aquele que desceu até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também, o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher o quê? Todas as coisas. Aí no versículo 11, ele vai falar da concessão de 4 tipos de dons. Veja aí. O que diz aí? Versículo 11, o que diz? E ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e... Então aqui nós temos 4 tipos de dons. Esses dons aqui são dons que estão relacionados à comunicação. Não são dons de serviço. E esses dons aqui, eles foram dados para trabalhar na área da edificação do corpo, na edificação da igreja. Apóstolos e profetas, veja aí Efésios capítulo 2, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 20. O que diz aí? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra o quê? Angular, no qual todo edifício está crescendo. Veja bem, aqui ele sai da figura do corpo para a figura do prédio. Quem é a pedra angular? Cristo. Em cima de Cristo vem os apóstolos e os profetas. Esses 2 dons eles acessaram. Nós temos agora os evangelistas, pastores e mestres. Na língua grega, pastor e mestre não são sinônimos. O pastor, ele tem que ensinar. Ele tem que ser apto para o ensino. Tem um evangelista. E aqui entra uma coisa muito importante que a gente precisa aprender. Muito importante. É que todos nós, como membros do corpo de Cristo, nós temos que ser pessoas ensináveis. Porque tem alguns irmãos que com o tempo de igreja dizem, eu já sei tudo. Tem um crente égua, tem um crente pai d'égua e tem um crente filho da égua. Pai d'égua é aquele que sabe tudo. Égua é aquele que ensinável, né? O filho da égua é aquele que só dá trabalho. Nós temos que trabalhar, irmãos. E aqui, quando é que o crente se forma? Quando é que o crente chega à maturidade? Quando? Está aí no texto. Veja o que diz aí. Veja o que diz. Efésios, capítulo 4. Versículo 13. Até que todos cheguemos, o quê? À unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você conhece algum crente que já alcançou isso aqui? Só os que morreram. Já estão no céu, glorificados. Mas enquanto a gente estiver aqui na terra, nós temos que aprender. Tá certo? E na igreja é interessante. É que a gente aprende e reaprende. Vocês já ouviram vários sermões desse texto. Né? Estudo bíblico, assim. E a gente lê a Bíblia um ano, aí no outro ano lê a Bíblia de novo. E lê a Bíblia de novo.
e lê a Bíblia de novo, estuda a Bíblia. É assim com vocês ou não? Às vezes a gente pega um texto e vai fazer um sermão, outro dia você lê aquele mesmo texto e você tira lições que você não viu naquela primeira vez. Deus fala com você de forma diferente. Então, vamos entender aqui algumas coisas que eu queria deixar para o seu... O que Paulo quer deixar bem claro aqui, para mim e para você, é que Deus, Ele deu os dons para todos nós. Nós formamos um corpo, uma unidade, mas nós somos diversos nos dons, nas capacitações espirituais. Todos nós temos que trabalhar para que o corpo cresça, para que o corpo ele amadureça. Mas Deus colocou na mão dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas e dos pastores uma função de ensinar, uma função de treinar as pessoas. Veja o que ele vai colocar aqui, eu quero que você leia comigo. O versículo 11, que diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que propósito? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, primeiro propósito de você aprender do pastor e do evangelista é que Deus colocou os pastores, mestres, para que você aprenda, para que você se aperfeiçoe. Aperfeiçoar aqui, aperfeiçoamento do santo, significa o amadurecimento do crente. Porque tem crente que diz assim: eu não preciso do pastor. Quando o cara diz, eu dou graças a Deus, eu falei, isso é bode. Porque toda ovelha verdadeira, ela é pastoreável. E o pastor, ele é importante para a ovelha. Assim como a ovelha é importante para o pastor, porque vocês não são minhas ovelhas, a ovelha de Arival, de Hernandes, não tem isso. Vocês são ovelhas de quem? De Cristo. Ele nos colocou como pastores para ensinar vocês, para o aperfeiçoamento que é dos santos. A gente estuda, ensina, para que vocês cresçam. Mas não somente isso, qual é a segunda função aí? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu o quê? Serviço. Ou seja, você aprende e você agora vai desempenhar também o seu serviço dentro o quê? Da igreja. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o professor do departamento infantil. Ele tem um dom de professor, tem o dom, Deus deu o dom, ele gosta, tá? Só que ele, para ensinar, ele precisa primeiro o quê? Aprender. E tem que continuar aprendendo. Aprendendo não só o conteúdo bíblico, mas aprendendo a metodologia de ensino, se atualizando. Porque um professor não é só o conhecimento, dominar o conhecimento. Vocês sabem disso. Qualquer escola tem professor bom e professor ruim, tem ou não tem? O professor que marcou a sua vida não foi aquele bambambam, não. Às vezes foi um professor menos, bambambam, mas que tinha uma identificação emocional com você, relacional com você. É tão interessante na igreja, quando eu vou visitar minha família, lá na Bahia, estava a irmã Nilza Pereira, ela chegava para mim, toda vez é isso.
você foi meu aluno na escola dominical. Certo? E aí eu pergunto, e deu certo? Deu. Você já notou que essas relações na igreja a gente tem? Essa semana eu fiz gravei um podcast aí com uma senhora lá de Bragança Paulista. E ela foi evangelizada pelo pastor Hernandes. Ela conheceu o pastor Hernandes quando era solteiro. E ela fala isso com tanto gosto. Porque deu certo. Se não tivesse dado certo também. Mas por quê? Pense nas pessoas que passaram na sua vida e deixaram influências. A construção da nossa personalidade, a construção da nossa vida, de quem nós somos, foram influências. Desde a maternidade. Por isso que Deus colocou no corpo, e Paulo está destacando aqui, esses dons de ensino, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para o quê? A edificação. Edificar significa construir. Ou seja, nós não vamos ensinar para derrubar, nós vamos ensinar para crescer, para edificar, para melhorar. Então, se você tem uma contribuição para dar para a igreja, em qualquer área de habilidade que você tenha, pense sempre nisso. Eu estou fazendo isso para a edificação do corpo, para o crescimento da igreja, para o crescimento dos meus irmãos. Essa é a função. Vamos entender isso. 1 de Pedro, capítulo 4. Vocês acham que Pedro, ele era mais pentecostal ou era presbiteriano? Presbiteriano, porque ele diz lá, eu, Pedro, presbítero. Ele diz, não fui eu que disse, ele que disse. Ele não diz batista, assembleiano, não, ele diz eu, presbítero. Peguei vocês dessa, está vendo? Então, o primeiro sermão que foi pregado depois do Pentecoste foi por um presbiteriano. E quase 3.000 foram batizados. Pense. Falando da unidade do corpo e provocando vocês. Mas veja, 1 de Pedro, capítulo 4, diz assim, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que, como bons dispenseiros, como bons mordomos, da multiforme o quê? Graça de Deus. Então, se a graça de Deus é multiforme, os dons também são multiformes. E esses dons foram dados individualmente para cada um, para que nós possamos servir uns aos outros. E aí ele vai fazer uma classificação, veja aí no versículo 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus o quê? Supre. Então, quem comunica deve comunicar a Bíblia, de acordo com os oráculos de Deus. Quem serve, faça-o na força que Deus o quê? Dá. Para que em todas as coisas seja Deus o quê? Glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, o quê? Amém. Então você entra aqui, ouve o pastor Hernandes, ele prega um sermão maravilhoso. E quando você volta para casa, você não volta glorificando Hernandes. Você tem que glorificar quem? A Deus. Porque todos os dons que Deus nos deu, o corpo, é para que a gente possa ajudar um ao outro, servir um ao outro, abençoar um ao outro, edificar um ao outro,
e para que todos deem glória exclusivamente a Deus. A gente sabe que na prática isso é difícil. Mas é o que a gente tem que ir. Agora veja, lá em Efésios, vamos lá. Então, os apóstolos que já morreram, os profetas que já morreram, temos os evangelistas, os pastores mestres, eles foram dados à igreja com vista ao tríplice propósito, aperfeiçoamento dos santos, desempenho do seu serviço, para edificação o quê? Do corpo, o quê? De Cristo. Agora, versículo 13. Até que todos, não alguns, todos, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude, o quê? De Cristo. Então, aqui é sua formatura. Nós nos formamos, nós vamos receber o diploma de cristão formado no dia que a gente for igual o quê? A Cristo. Vocês estão entendendo ou não? Então, você é um jebuseu ainda, por que você acha que você é? Se acha? Nós estamos em processo de formação. Foi o pastor, acho que o Russell Shedd tinha lá na mesa dele, né? Diz assim, olha, tenham paciência comigo, porque eu sou um crente ainda em formação. Então você não está pronto. Né? Mesmo se você tiver um doutorado em teologia, porque tem uns que têm um doutorado em teologia, eles acham que já estão com uma vaga na Trindade. E tem uns abençoados que eles fazem uns 3 doutorados. Eu sou doutorado nisso, tem 3 doutorados. Sim, meu irmão, mas diante do conhecimento, o que significa 3 doutorados? Por isso que Einstein dizia que o pouco conhecimento afasta o homem de Deus. Mas o muito conhecimento, o quê? Aproxima. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe. Diante. Você imagina lá no céu aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que jamais chegou à imaginação dos homens, é o que Deus tem preparado para nós. Você acha que vai ter surpresa no céu ou não vai? Porque para ficar a eternidade toda também, tem que ter surpresa todo dia. É igual o problema aqui da terra, não é isso? No mundo tereis o quê? Aflições. No dia que você tiver aflição, meu filho, você levanta a mão para o céu. Tem alguma coisa errada. Porque nenhum crente na terra vive sem aflição. Tá certo? Mas vamos lá. Versículo 14. Quando você aprende também, você tem que... Porque o corpo cresce, não cresce? Você é um recém-nascido espiritual. Depois você entra na adolescência espiritual, até chegar à maturidade espiritual. Veja o que Paulo diz no versículo 14. O que ele diz aí? Para que não mais sejamos como o quê? Meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento que pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o quê? Ao erro. Satanás, ele é um especialista em trazer heresias antigas para o presente. Sempre traz. Por exemplo, agora tem uma muito famosa aí que chama hipergraça, que na época de Paulo, já se chamava antinomismo. O crente diz assim, não, eu agora estou salvo. Se eu estou salvo, onde abundou o quê? O pecado, superabundou o quê? A graça. Então eu não perco a salvação, agora eu vou pecar. E tem muita igreja que tem essa doutrina. Olha, você pode se tornar membro da igreja, você pode fazer parte do corpo de Cristo, mas não precisa mudar a sua vida, não. Você pode continuar. Certo? Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz
que em Cristo nós nos tornamos novas criaturas. Aquele que mentia, não minta mais, fale a verdade. Aquele que roubava, não rouba mais. Antes trabalhe. Ou seja, nós somos transformados pelo poder do Evangelho, na conversão, e depois nós estamos num processo de crescimento, de santificação, até chegarmos à estatura de Cristo. Paulo está dizendo aqui que nós devemos aprender e buscar essa maturidade para que a gente não seja infantis, para que a gente não fique aí toda novidade de doutrina. O crente tem uma dúvida. O crente fica entre crise. Tá certo? Por exemplo, agora, está todo mundo falando que dízimo já não existe mais. Esse negócio de dar dízimo, geralmente, o cara que defende isso é que ele não gosta de dar dízimo. Porque tem aqueles irmãos que eles ensinam algumas doutrinas para justificar o seu comportamento. Não é porque está na Bíblia, não. Eu não gosto, mas se está na Bíblia, eu tenho que gostar. E gostando ou não gostando também, está na Bíblia, não pode ser alterado. Agora, eu não posso adaptar a Bíblia para mim. Eu que tenho que ser transformado. A Bíblia foi nos dada para o aperfeiçoamento dos santos. Vocês estão entendendo, gente? Então, você chega aqui na igreja, se torna membro da igreja. Você não cresce, você não amadurece, você não desenvolve na fé. Agora, veja bem. Versículo 15, é o versículo-chave. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o quê? Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, a igreja não é um pé puxando para um lado e um pé puxando para o outro lado. Todos nós temos que caminhar o quê? Juntos, na mesma direção. Vocês estão entendendo? Quando você entende o que está aqui em Efésios, você pode ser considerado um crente maduro. Tá certo? O que é um crente maduro? O crente maduro é o crente que fica feliz com o sucesso do outro. Você não fica feliz, não? Quando o irmão canta bem? Quando o irmão toca bem? Pastor Hernandes aqui, eu dirijo os cultos de conexão, já ouvi os sermões dele. Eu acho que Deus deu o dom para ele. Deu ou não deu? Deu. E se deu, ninguém toma. E quem quiser morrer de inveja, que morra. Aí eu fico junto dele. Para cair umas bênçãozinhas, né? Fico feliz quando ele escreve um livro, quando lança um livro, eu fico feliz, porque eu sei que ele está sendo um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outros. Você tem que ficar feliz quando você vê um irmão que tem um dom de tocar, de cantar. Dá glória a Deus por isso. Deixa de ser invejoso. A inveja é um dos pecados capitais. É quando você quer aquilo que é do outro, que você não tem. Aí você quer. Não adianta. Tá certo? Eu queria ter jogado no Real Madrid ou no Barcelona, mas não fui. Fui para o seminário. Todos nós precisamos aprender um princípio. Que Paulo coloca, quando ele vai tratar desse assunto dos dons,
1 Coríntios, capítulo 13. Vamos encerrar lendo aqui. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada o quê? Serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso o quê? Me aproveitará. Qual é a marca da maturidade? O amor. O dom, sobremodo o quê? Excelente. Você pode ter todos os outros dons, mas o amor, agora pois, permanece a fé, a esperança e o amor, mas o amor é eterno. É eterno. Então vamos amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, e vamos trabalhar esse ano para o nosso crescimento. Tá bom? Então tá bom. Vamos ficar de pé e vamos orar. Aí, se o pastor Hernando estiver na próxima semana, ele começa Eclesiastes. A próxima vez eu vou começar o livro de Isaías. São 66 capítulos. É denso. Mas a gente vai trabalhar as divisões principais, que não dá para você fazer, senão a gente vai passar 10 anos aqui. Didaticamente, não é bom.